Olá, está no ar o Londrina História. No programa de hoje vamos falar sobre os primeiros hotéis de Londrina. Quem vai nos contar a história de alguns hotéis da cidade e falar sobre a importância deles para o desenvolvimento da antiga capital do café é o professor doutor da Universidade Estadual de Londrina, Sr. Paulo César Boni. Bom dia, professor. É um prazer recebê-lo no nosso programa. Bom dia, o prazer é todo meu. Para começar, acompanhe a reportagem que conta rapidamente a história do primeiro hotel comercial de Londrina. Os primeiros hotéis de Londrina começaram a aparecer quando a região era mais um grande espaço de terra e vegetação do que uma cidade. A oportunidade de investimentos com a terra roxa, anunciada pela Companhia de Terras Norte do Paraná, atraía fazendeiros e empresários que precisavam de um local para descansar. O hotel sempre é uma facilidade para a pessoa poder realmente se recompor depois de uma jornada de viagem, como era antigamente. Empresários que vieram para cá, esses empreendedores, eles tinham no hotel realmente um ponto de apoio, de descanso, de alimentação. 2 anos antes de Londrina ser oficialmente fundada, surgiu o primeiro hotel comercial da cidade, o Hotel Luxemburgo. O negócio criado por Gregório Rosenberger continua de pé na esquina da rua Goiás com a Avenida Duque de Caxias, mas com outro nome. Na ocasião, o Brasil entrou na guerra e acredito que em 1944, por aí, que em 1945 terminou a guerra, o Getúlio Vargas, que era o presidente na época, ele fez um decreto confiscando todos os bens e pedindo para que mudasse o nome de países que estavam contra os aliados, né? No caso de Luxemburgo, ele foi tomado pelos alemães, então em função disso tinha que mudar. Aí passou então para o Hotel América, né? Com a morte do Sr. Rosenberg, em 1940, veio para Londrina, de Jaraguá do Sul, o Sr. Franz Hesselmann, que acabou adquirindo o hotel, que mais tarde ele passou a chamar-se Franz Hotel por causa do nome dele. Além da estrutura do imóvel, é possível ver outros itens do século passado no interior do hotel. Assim como acontecia em outros estabelecimentos, o restaurante do Franz Hotel também já fez muito sucesso entre os moradores de Londrina. E ele fazia uma feijoada imbatível, né? Segundo os primos do Sr. Franz, chegou a se fazer por dia 500 feijoadas, né? As pessoas iam com vasilhas, né, para levar a feijoada para casa, outros iam comer lá, enfim, era um hotel bastante requisitado. Atualmente, o antigo negócio funciona como uma hospedaria com clientes mensalistas, mas ainda guarda em seus corredores histórias que se misturam com o desenvolvimento de Londrina. Infelizmente, poucos londrinenses sabem da importância do Franz Hotel para a cidade. Bom, o professor Boni é um dos responsáveis pela organização do livro Hotéis Históricos do Norte do Paraná, lançado pela Midiográfica em 2013, e é coautor de alguns artigos presentes no livro. Professor, como foi o processo de montagem do livro? Bom, antes nós tínhamos um projeto de pesquisa cadastrado na Universidade Estadual de Londrina, cujo título era Fragmentos da História do Norte do Paraná, das décadas de 1930 a 1960. E os hotéis é um desses fragmentos. Como os fotógrafos históricos são outro fragmento, como as igrejas são outro fragmento, a opção foi contar a história por fragmentos para que a gente pudesse aprofundar a qualidade da pesquisa, buscar mais informações, mais entrevistas, depoimentos, mais documentos, para que nós pudéssemos, na sequência, publicar alguma coisa, normalmente livro, que fosse absolutamente confiável. Então, todas as informações que constam do livro dos hotéis históricos são informações que foram checadas, rechecadas, confrontadas com documentação, fomos atrás de pessoas que viveram esse período. Então, essas informações, digamos assim, elas são bastante confiáveis, né? E nós oferecemos, então, a possibilidade de escrever um livro sobre os hotéis em uma oficina de fotografia e jornalismo impresso, que normalmente a gente oferece no 4º ano de jornalismo,
Então, as pessoas que vieram fazer essa oficina, elas já sabiam que iriam fazer uma pesquisa histórica e que essa pesquisa histórica, em algum momento, seria transformada em livro. Demoramos 4 anos, a pesquisa foi feita em 2009, a gente continua atualizando a pesquisa, até a possibilidade financeira da publicação do livro em 2013. Interessante. E não foram somente alunos da Universidade Estadual que contribuíram? Não, porque como nós estávamos falando hotéis históricos do norte do Paraná, então eu procurei a participação, a ajuda de pessoas que moram em outras cidades, como Cambé, Rolândia, Apucarana, Maringá. Então, eles não são exatamente alunos da UEL, nem eram alunos daquela oficina. Mas são pessoas que, de alguma forma, trabalham com educação, que estão atreladas, de alguma forma, a alguma instituição de ensino e que contribuíram para a nossa pesquisa para que pudéssemos ter esse produto final que pudesse abranger o eixo Londrina-Maringá. Bacana. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Londrina História. Estamos de volta com Londrina História. Hoje falamos sobre os antigos hotéis da cidade com a presença do professor doutor Paulo César Boni. Boni, outro hotel fundado no começo da década de 30 foi o Hotel Triunfo, que até hoje ele está na rua Professor João Cândido, aqui no centro de Londrina. Como que nasceu esse empreendimento? Então, é um empreendimento até curioso, né? Nasceu mais com a visão empreendedora da mulher, que o seu Campana, quando ele veio para Londrina, ele veio para trabalhar na Companhia de Terras. E as pessoas às vezes chegavam no trabalho e falavam com ele, puxa, eu não tenho onde dormir, não tenho, você sabe de algum lugar, aí, alguma coisa? E num primeiro momento ele convidava essas pessoas para irem pousar na casa dele como convidados. E a mulher dele é que falou, puxa vida, mas se tem essa demanda, essa necessidade de abrigar pessoas, vamos montar uma pensão. Então eles montaram lá uma pensãozinha bastante humilde, bastante simples, né? Construção em madeira ainda, e começaram a atender as pessoas que vinham de outros lugares para trabalhar no que seria Londrina, anos mais tarde, né? E depois, claro, esse empreendimento passou a ter uma demanda, passou a ter uma procura crescente. Eles também trabalhavam com o restaurante e cuidavam muito bem dessa parte de comida. Eram comidas relativamente simples, mas muito bem preparadas, muito bem temperadas, com produtos de primeira qualidade. Tanto que um dos filhos do seu Campana, o seu Vitelbino Campana, era quem cuidava pessoalmente de comprar todas as carnes, todas as verduras, todos os cereais. Então, além da pensão, a pensão, depois Hotel Triunfo, começou a receber também muitas pessoas para as refeições. Hospedado ou não no Hotel Triunfo, fazia as refeições no refeitório, no restaurante do Hotel Triunfo. Isso acabou dando uma alavancada comercial, porque o hotel se tornou muito conhecido por conta das refeições que oferecia, e aí o hotel foi sendo gradativamente ampliado. A velha pensão de madeira cedeu espaço para um hotel construído em alvenaria. Depois esse hotel foi ainda mais ampliado, onde hoje ele fica ali na rua Professor João Cândido. Ele não fica exatamente de esquina, mas houve um momento que ele ocupava o espaço onde hoje ainda ocupa, e toda a esquina. E isso fez parte da história de Londrina, deveria ser até um dos patrimônios imagéticos da evolução, do progresso de Londrina, mas ele foi demolido no final da década de 90, essa parte que ficava na esquina. Continua lá trabalhando, é um hotel extremamente simples para as pessoas que queiram, de alguma forma, pousar por uma noite ou mais, sem grande dispêndio. E, puxa, tivemos a sorte ainda na produção desse texto de entrevistarmos o seu Vitelbino Campana e a dona Aida Campana. O seu Vitelbino, infelizmente, já faleceu. Era uma pessoa ótima, que tinha muitas histórias para contar. Era uma delícia conversar com ele, porque ele ia contando histórias, contextualizando a história de Londrina. Ao mesmo tempo em que o hotel crescia, ele ia falando que Londrina também estava num movimento progressista, crescente nesse momento. E ele gostava muito de falar dos artistas que passaram pelo
Hotel Triunfo, né? Então, o seu Vitor Bino contava essas histórias assim com um sorriso de tanta satisfação no rosto, que foi até emocionante entrevistá-lo. Tivemos a sorte de entrevistá-lo e depois, tempos depois da entrevista, ele faleceu. A dona Aida ainda está viva, se a gente precisar de mais histórias é só procurá-la, né? E uma filha da dona Aida trabalha aqui na UEL. A Lúcia trabalha aqui na UEL, então ela facilitou muito, porque ela organizou todo o acervo fotográfico da história do hotel, da família, da época que era de madeira, que tinha lá no fundo grandes viveiros com muitos papagaios e passarinhos e coisa e tal. Então, nós conseguimos muitas fotografias da história do Hotel Triunfo com a Ana Lúcia, que trabalha aqui na UEL, né? Ai, que bacana ter a ajuda de pessoas tão próximas para a construção do livro. É uma coisa muito legal, porque o Goethe já falava isso, né? Que quando você se investe em uma missão, parece que o universo conspira a teu favor e as coisas vão te caindo na mão naturalmente, né? Então foi muito legal essa dos hotéis históricos, porque nós pegamos um grupo de estudantes que tem 20 anos de idade, não fazia a menor ideia, e primeiro a gente conversou, marcamos uma reunião lá no Museu Histórico e convidamos o jornalista Wilson Schwartz. Então, num primeiro momento, era a única fonte que nós tínhamos, mas as fontes começaram a se multiplicar e a se multiplicar. Essa pessoa que foi entrevistada aí na reportagem, que também era um convidado nosso, ele já foi consultado agora por pessoas que moram no Chile, no Peru, para falar sobre o hotel. Isso é muito legal. Agora a gente vai de novo para um rápido intervalo e já voltamos com o último bloco do Londrina História. Estamos de volta para a parte final do Londrina História. No estúdio com a gente, o professor Paulo César Boni, que conversa conosco sobre a história dos hotéis londrinenses. Boni, dando um pulinho para a década de 40, outro grande hotel que surgiu foi o Hotel Londrina. Como é que foi também a construção desse hotel, que não era para ser um hotel, na verdade? Então, é interessante que esse hotel, ele era do Dr. Newton Câmara. E o Dr. Newton Câmara, oftalmologista, aliás, ele tem filho oftalmologista que continua trabalhando como médico oftalmologista em Londrina. Ele estava meio incomodado com a situação, porque Londrina tinha já diversos hotéis, mas ainda não tinha um hotel diferenciado, um hotel, digamos assim, com um pouco mais de luxo. E ele achava que as pessoas que vinham a Londrina a negócios ou potenciais compradores de grandes áreas de terras para plantação de café, empresários, mereciam ficar num hotel melhor. Então, ele tinha lá uma construção que era para ser um consultório médico, um hospital, e ele acabou fazendo adequações e nesse prédio ele construiu o Hotel Londrina, que fica ali na rua Senador Souza Naves, próximo da esquina com a rua Goiás, onde existia uma outra coisa que era assim, a cara de Londrina, a alma de Londrina, que era a Padaria Olímpia. Então a Padaria Olímpia, nossa, funcionou por décadas em Londrina, e ela era sempre lembrada porque ela tinha assim no fundo, na parede lateral e na parede frontal, ela tinha toda a história do trigo pintada. Então era de como que as pessoas plantavam o trigo, depois ceifavam, colhiam, processavam, até chegar na padaria, a feitura dos pães e bolos e tudo mais. Então toda a linha produtiva do trigo estava lá na Padaria Olímpia. E ela era muito conhecida por digamos assim, por essa obra de arte que eles tinham na parede e também pela qualidade dos produtos que ofereciam, né? Então todo mundo passava lá na Padaria Olímpia para tomar um cafezinho, comer um sanduíchezinho, alguma coisa, e o hotel ficava exatamente do lado. E esse foi o primeiro hotel de Londrina que ofereceu alguns serviços dentro do próprio prédio do hotel. Então eles tinham cabeleireiro, eles tinham manicure, eles tinham loja dentro do Hotel Londrina, que para Londrina foi uma inovação para a época, porque até então todos os estabelecimentos comerciais voltados para o ramo de hotelaria, eles só eram mesmo hotéis. Então esse Hotel Londrina inovou nesse sentido de serviços, melhorou um pouco a qualidade, os quartos eram maiores, as refeições também eram muito boas, também era um esquema lá de domingo,
muitas pessoas não hóspedes do hotel irem almoçar no Hotel Londrina. Ele chegou a ter destaque em revistas, né, do Brasil. Ah, sim. Tinha uma revista que circulava aqui no norte do Paraná, que era a Pioneira, que dedicou páginas e páginas e páginas para o Hotel Londrina. Isso só se repetiria uma década mais tarde na inauguração do São Jorge Hotel, que depois passou para Gávea Hotel, depois para Saão Hotel, e hoje está desativado, infelizmente. A inauguração do São Jorge Hotel foi uma coisa, digamos assim, um evento de nível nacional, né? Pessoas convidadas de todo o país, revistas de todo o país mandaram representantes, jornais mandaram correspondentes. Então foi uma coisa também muito glamurosa. Mas na década de 40 o glamour era mesmo a inauguração e o funcionamento do Hotel Londrina. E desses hotéis, alguns que foram desativados, outros que continuam de pé, qual a importância que você vê neles para a construção de Londrina, tanto desde a década de 30 até hoje? Bom, eu diria que muito mais que Londrina, para o desenvolvimento de qualquer lugar, o hotel é uma infraestrutura imprescindível. Porque no caso de Londrina, a Companhia de Terras convidava pessoas que eram potenciais compradores para visitar a região, para saber se interessariam ou não em comprar um lote de terras. Essas pessoas tinham que ficar em algum lugar. Então o hotel ele era aquele ponto de apoio para descanso, para pernoite, para refeições, para tomar banho. Então essa infraestrutura foi imprescindível. Até curiosamente, ainda hoje, o aniversário de Rolândia é comemorado no dia que começou-se a construir o Hotel Rolândia, que foi recentemente demolido, infelizmente. Aquilo sim era um patrimônio histórico que deveria ser preservado, ou no local onde estava, ou transferido para outro local. Mas o hotel era tão importante que o aniversário de Rolândia é comemorado no dia em que se começou a construção do Hotel Rolândia. Uhum. Bom, a gente agradece muito a presença do professor Dr. Paulo Boni conosco para nos ensinar um pouco mais sobre a história dos hotéis de Londrina. E a gente acaba encerrando também mais um programa Londrina História. Muito obrigada por nos acompanhar nesse programa e até mais.